Até porque o próximo confronto é em casa contra o Cuiabá, também é um time que tá em 11º hoje com 43, então assim, dá um respiro esse ponto fora de casa, a gente olhar com esse olhar de que somar pontos fora de casa, desde quando obviamente você faça a lição de casa de somar 3 pontos, então o Atlético Paranaense saiu na vantagem. O Atlético Paranaense hoje entrou com o propósito de se defender, eu acho que não esperava tanto volume de jogo do São Paulo, e quando eu falo volume de jogo, teve 20 finalizações do São Paulo, assim, diretamente ao gol foram poucas, 2 ou 3 finalizações direto ao gol, mas teve um volume interessante de jogo, tanto é que o Thiago Heleno foi eleito o melhor jogador em campo, porque realmente ele trabalhou bastante. O Pedro Henrique, quando em campo, também fez um trabalho interessante, assim como o Nicolas, né? Que é o Nicolas Hernandes, também fez um trabalho interessante esse sistema defensivo, e você via nos semblantes dos jogadores do Atlético Paranaense o desgaste, né? O desgaste físico, provavelmente deve ter dado aquela esticadinha na comemoração do título da Sul-Americana, e que tem que comemorar mesmo, mas quando você olha para o Campeonato Brasileiro, embaixo da tabela, 13º colocado ali na classificação, enfim, tudo muito parecido do jeito que iniciou a partida, a mesma análise que foi na última rodada Atlético Goianiense e Juventude, que também empataram, então não mudou nada essa configuração. O São Paulo tem o Grêmio, né? São a sequência do São Paulo, Grêmio, Sport, Juventude e América. Jogos complicados, e assim como é o jogo os próximos jogos do Atlético Paranaense com o Cuiabá, como eu tinha citado, Corinthians, Palmeiras e Sport. Impressionante, né? Volta pra casa pra pegar o Cuiabá na sexta, jogando hoje, e no domingo visita o Corinthians de novo aqui na capital paulista. E que o maratona, Corinthians, né? Maratona difícil, o Corinthians provavelmente tentando buscar essa permanência no G4 e se firmar cada vez mais nessa vaga direta para Libertadores, então daqui pro final não tem confronto fácil nem para um nem para outro. Então, assim, o Bahia enfrenta o Atlético Goianiense. Então briga aí embaixo da tabela nessa 35ª rodada. Então, assim, daqui pra frente é só confrontos difíceis, confrontos ali embaixo de diretos, né? Pra luta pro rebaixamento. Pelo volume de jogo, pelas finalizações, o São Paulo, de repente, 1-0, um 2-0 pro São Paulo seria o mais justo. Mas como a gente não pode falar de justiça no futebol, mas eu acho que o São Paulo teve ali um desempenho interessante nessa questão de você se entregar, de ter atitude. Porque eu falei aqui no final do primeiro tempo, muitas vezes nesse Campeonato Brasileiro a gente viu o torcedor São Paulino vaiando o time porque não tinha atitude. Hoje o tempo inteiro, 42 mil pessoas incentivaram o time. É óbvio, quando termina fica esse sentimento de frustração que você falou, então vem um pouco aí das vaias, mas gostei pelo menos da atitude do São Paulo. O São Paulo tem melhorado nessa situação. Acho que o Vitor Bueno deveria ter entrado um pouquinho antes, até porque o Rogério Ceni tem resgatado esse jogador. O próprio Benítez, que aí só para fazer uma lembrança, ter uma lembrança aí na época do Crespo, a gente questionava muito por que o Benítez não jogava. Rogério Ceni já deu uma declaração falando que ele precisa ter um pouco mais de intensidade física, né? Se comportar melhor nessa situação. Provavelmente por isso ele não é titular, porque qualidade técnica, a gente já falou 1000 vezes aqui, jogador que tem muita qualidade técnica, quando ele entra você vê que o time joga um pouquinho melhor, a bola chega com um pouquinho mais de perfeição na frente, mas tem essa questão física que a gente já tá em novembro, finalzinho de novembro, falando desse condicionamento físico do Benítez.